Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 14 de novembro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar a experiência 749, que foi recebida pela Erin no dia 12 de novembro de 2023, uma experiência impactante em que é revelado a ela quem são as duas testemunhas. E o título é Os Dois Candelabros Agora Estão Prontos para Brilhar. Nessa experiência, a Erin tem 2 sonhos. Isso foi na mesma noite. E nos 2 sonhos é falado sobre Elias e Enoque. Então vamos ao primeiro sonho. Ela colocou como título Elias e Enoque preparados para um serviço maior. Então eu quis colocar todo o contexto do sonho porque eu achei que era importante. Então vamos lá. Eu vi 2 oliveiras. Eles eram lindos e perfeitos. Isso já é dentro do sonho, né? Eles estavam no monte com vista para Jerusalém. Então vi um lindo rio. Era o rio da vida no céu. Eu era apenas uma observadora de algo tão lindo e incrivelmente alegre que é difícil de descrever adequadamente. Reunidos em todas as margens do rio estavam os santos de Deus, tanto aqueles que já foram judeus e aceitaram Jesus como seu Messias, quanto aqueles que eram gentios que o aceitaram. Todos estavam reunidos em túnicas brancas nas margens do rio. Vi então os anjos de Deus atrás deles e sobre eles. Então vi o Senhor em sua majestade. Ele estava vestido com o manto do rei e usava sua coroa. Ele usava roupas brancas incríveis por baixo do manto. Ele tirou o manto e entrou no lindo rio da vida. Eu vi os céus abertos e lindas canções de adoração ao nosso rei ecoavam por todo o povo. Uma multidão de pombas brancas com asas de penas douradas e prateadas. Olha, pomba com asa de penas douradas e prateadas, irmãos. O que a gente não vai encontrar no céu, né? Veio então dos céus abertos sobre toda a área. Então vi um raio de luz brilhar sobre a área, enquanto glória, glória, glória era cantada sobre o nosso Rei Jesus. Então vi Jesus pegar seus 2 braços e estendê-los para a esquerda e para a direita do rio. Então vi o que parecia ser Enoque e Elias entrando no rio da vida. Embora eu não pudesse ouvir o que estava sendo dito, eles estavam sendo batizados na água viva de Deus. Ambos foram então preenchidos com a natureza divina de Deus para seus propósitos. O Senhor então levou os 2 às margens do rio e os ungiu com óleo sacerdotal sobre suas cabeças. Jesus então abraçou os 2. A multidão dos santos aplaudiu. Vi então anjos com cavalos e uma carruagem semelhante a fogo. Nota: não consigo descrever adequadamente do que esta carruagem foi feita. Era como ouro e bronze, mas também como chamas que eu sabia que nunca se apagariam. Foi de tirar o fôlego. Então vi Enoque e Elias embarcarem na carruagem. De alguma forma, eu sabia que este era um grande sinal e que todo o céu conhecia os tempos e todos torciam por eles. Eu então os vi se moverem tão rapidamente que foi seguido por um som semelhante a uma explosão sônica. Embora o som dessa explosão sônica fosse de alguma forma estimulante, ele me acordou de repente. Aí ela acorda. Lá no texto mostra que ela se levanta, toma água e volta para dormir. Então ela tem o segundo sonho. Elias e Enoque chegam a Jerusalém. Vi céus negros
e tempestuosos sobre Jerusalém. A cidade estava agora meio destruída pela fumaça e pelo fogo. Parecia que havia duas árvores olhando a área. Essas duas árvores estavam intactas e tão lindas. Ao me virar para olhar em direção a Jerusalém, ouvi um som estranho vindo da cidade. Quando não consegui identificar o que era esse som, voltei-me para as duas árvores. Fiquei agora completamente pasma. Elias estava agora na base de uma árvore e Enoque estava agora na base da outra árvore. Sua aparência era como uma chama, como o brilho de Deus. Eles pareciam brilhar como brasas que nunca queimariam. Toda a área ficou mais escura. Basicamente tudo estava de volta, com a única exceção sendo a luz vinda de Enoque e Elias. Multidões malignas começaram então a se reunir contra eles. Todos começaram a pedir o corte das duas árvores, junto com os dois estranhos, na perspectiva deles, né? Das multidões malignas. As vozes das duas testemunhas de Deus fizeram com que o exército do mal caísse para trás e morresse. Olha, irmãos, só as vozes dos dois fez com que o exército caísse para trás e morresse. Isso estava em exibição para todas as nações verem. Então, estava sendo filmado. Muitos ficaram aterrorizados quando essas duas testemunhas falaram sobre cada líder e cada um de seus pecados. Então acordei com uma voz alta, dando um grande grito. E o grito falava a palavra entrada. Ok, irmãos, então seguindo aqui. Eu estava muito agitada e não consegui voltar a dormir depois disso. Então ela acordou e não conseguiu voltar a dormir. E aí ela fala: Pai, sei muito pouco sobre o livro de Apocalipse. No entanto, agora parece que muita coisa já começou. E aí começa a experiência com o Senhor Jesus. Erim, suba. Ele mais uma vez falou comigo enquanto eu estava sentada em minha cadeira devocional. Sua voz era muito clara. E aí o Senhor Jesus começa a falar: Erim, estou aqui e estou com você. Não tenha medo nesta hora tardia. Eu sou Deus sobre todas as coisas. Estás a testemunhar o rápido aumento do ódio que se estabelece em todas as nações. Em todas as nações, irmãos. No entanto, os tempos do mal desenfreados estão chegando ao fim. Então, de alguma forma, isso vai ter aí uma parada. Não vai ficar uma coisa desenfreada, né? Ore, Erim. E a Erim fala: Senhor, estou com medo. Esta migração que lhe chamam é, na verdade, uma invasão militar, vinda principalmente da nossa fronteira sul e que virá atrás de todos nós. O que eles querem que aconteça conosco é horrível. E aí o Senhor Jesus fala: Não se preocupe, pois tem um grande plano. Seu tempo de destruição implacável está terminando. Tudo será mudado. Agora, quem vence? As duas espadas do inimigo ou os dois candelabros de Deus? Alegre-se e ore, Erim. Não se preocupe. Então, irmãos, ele fala aí nitidamente que o tempo do mal implacável, desenfreado, está terminando. Pelo que eu entendi, com a chegada das duas testemunhas, toda a ação do mal vai receber um certo freio. Ok? Foi o que eu entendi, e a gente sabe que as duas testemunhas têm um prazo de 3 anos e meio para realizarem o seu trabalho. Então vamos lá para o resumo. Ele tem 2 sonhos com as duas testemunhas, Elias e Enoque, preparados para um serviço maior. Aqui é eles sendo despedidos do céu, né? Toda aquela preparação lá. E eles sendo encaminhados para a terra com a carruagem de fogo. E aqui Elias e Enoque chegam a Jerusalém. Só as vozes das duas testemunhas de Deus fizeram com que o exército do mal caísse para trás e morresse. E a gente sabe que lá em Apocalipse mostra que eles vão ter
vão botar fogo pela boca, aquela coisa toda, né? Então, mesmo que tentem matá-los, ninguém vai conseguir. 3. Esse momento estava sendo filmado. Então, isso significa que todo esse sistema de comunicação ainda vai estar funcionando aí dentro dessa situação. As duas testemunhas pregarão expondo pecados. O Senhor Jesus fala que o tempo do mal desenfreado está no fim. Ele fala da invasão pela fronteira sul. O Senhor Jesus fala para ela não se preocupar, pois ele tem um grande plano. Então, irmãos, eu entendo aqui que o tempo das duas testemunhas será um tempo em que esse mal vai ser desenfreado, para que toda a atenção se volte para elas, para a pregação delas, para aquilo que elas foram fazer em Jerusalém. E ali eu creio que muitos judeus se renderão ao Senhor Jesus. A sensação que eu tive com essa experiência de que tudo está muito próximo. E sabe, irmãos, eu vou compartilhar com vocês uma coisa. Em todos os estudos que eu fiz pela internet, por livros, por vídeos, por textos, quando as duas testemunhas estão atuando, a igreja já subiu. Então a gente vai verificar agora, na prática, se isso de fato vai acontecer. Se a igreja já vai ter subido. Porque uma coisa é a gente estudar os livros e tudo ser ainda uma teoria. E outra coisa é quando a prática entra em ação. Eu creio que agora chegou a hora de nós também aprendermos e sermos humildes em continuar aprendendo com a prática. Eu não escondo o meu desejo de já estar com o Senhor Jesus, mas nós não temos condições de exigir nada. Que sejamos humildes em aprender agora com a prática, continuando a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.